Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando Espiritualidade. Bom dia, nossos amigos, nossas amigas, nossos irmãos, nossas irmãs, companheiros de viagem nessa escola chamada Terra. E, para que tenhamos esse trabalho, à minha direita, para o seu bom dia, professor João Leonardo. Bom dia a todos, e para esse trabalho, uma frase de quem nós vamos hoje, talvez homenagear, digamos assim, com esse trabalho. Vivem somente os que lutam. Dr. Marcos, para o seu bom dia. Bom dia, professor Animar, bom dia, professora Zambuja, bom dia aos nossos amigos telespectadores, um bom domingo a todos. Eu inicio deixando uma frase de Emmanuel: a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. É verdade. Essas duas manifestações, senhoras e senhores, abrem a cortina do que nós vamos hoje tratar. Nós é força de expressão, professor João Limar e doutor Marcos. Eu serei um assistente privilegiado dessa batalha verbal. Por que batalha? Porque hoje nós vamos tratar de uma das obras literárias mais importantes da história da humanidade. Os Miseráveis, sob a ótica do Espiritismo. Estranho? Não. Absolutamente compreensível. Tanto é que nós vamos começar com o professor Olimar. É interessante porque é a primeira obra de Victor Hugo, o autor de Os Miseráveis, né? Victor Maria Hugo. Aos 28 anos de idade, ele já alcança a glória com exatamente uma peça teatral, né? Chamada A Batalha de Hernani. Batalha de Hernani. E agora o senhor falou em batalha e eu me lembrei desse episódio. É por isso. Nasce em 1802 e desencarna em 1885, aos 83 anos de idade, Victor Hugo, um escritor romântico francês, Isso. poeta, engajado politicamente, um filósofo maravilhoso que escreve obras fantásticas, dentre as quais esta que hoje nós vamos tentar abordar de uma certa forma, estabelecendo uma linha de analogias com a doutrina espírita, porque a filosofia inserida nessa obra, Os Miseráveis, ela tem muito do que nós temos estudado, discutido e debatido na doutrina dos espíritos. E por essa razão, a indicação dessa obra por parte do plano espiritual, né? Porque, creiam ou não, nos nossos trabalhos aqui e abordagem dos temas, não seguem somente um roteiro humano, material, digamos assim, dos encarnados, mas também muito dos desencarnados, dos responsáveis pelo nosso trabalho, da responsável pelo nosso trabalho. Nós atendemos às suas determinações, às suas demandas, às suas orientações, e ela nos orientou que fizéssemos esse trabalho sobre os miseráveis. Então essa obra, ela é escrita em 1862, ela vem a lume em 1862, é um trabalho magnífico de Victor Hugo, e ela começa desde 1815. O cenário no qual ela se desenrola, rapidamente assim, tentar mais ou menos desenhar a obra, a história para vocês entenderem. Os Miseráveis retrata a história num cenário da França do século XIX, tá? Em que ainda imperava a monarquia, não é?
e a República tentava se estabelecer, se consolidar. Já tinha acontecido a Revolução Francesa, em 1789. Entretanto, a monarquia, de certa forma, consegue se manter, consegue se sustentar, e há uma luta entre a República e a monarquia vigente, já decadente, inclusive. Não é? E daí os gritos de abaixo os Bourbons, abaixo Luís XVIII. Então, em 1815, a história ela começa com Jean Valjean. Jean Valjean é o personagem, um homem que houvera sido preso durante 19 anos por ter sido pego roubando para se alimentar. Então ele estava com fome, roubou para comer, foi preso, condenado a 20 anos de cadeia, cumpriu 19 anos e foi solto, mas sempre com a pecha de um ex-condenado. Então assim ele era recebido. Então ele se dirige a uma cidade, a cidade de Digne, e lá ele tenta um local para dormir, tem dinheiro, tenta pagar uma estalagem, um albergue, não consegue, porque o estalajadeiro vai à prefeitura, vê as credenciais dele e percebe que ele é Jean Valjean, procurado, enfim. Então ele acaba conseguindo um espaço junto à casa do bispo de Digne. Tá? E esse bispo, então, lhe dá o espaço e diz: olha, mas eu sou um condenado, meu filho, venha comer conosco. Não, mas eu posso pagar, venha comer conosco. E aí coloca os melhores talheres de prata, coloca os candelabros, enfim, também de prata, e ele janta maravilhosamente bem. Ele o coloca num dos melhores quartos, ao lado do quarto dele, diz: mas o senhor vai me colocar nesse quarto, com certeza. E ele ali é colocado, enfim, ele recebe toda a guarida, e pela manhã, quando o bispo acorda, ele já tinha ido embora, tinha roubado a prataria, os talheres. É preso durante esta fuga pelos soldados, que percebem de onde era a origem, de onde era aquele material, levam até lá, e o bispo então faz, e aí já começa de uma forma assim magistral a redenção de Jean Valjean com essa atuação do bispo, porque o bispo diz assim: ao dar a Jean Valjean a prataria, diz-lhe que ele deve usá-la para tornar-se um homem honesto. Meu irmão, ele lhe diz, agora o senhor não pertence mais ao mal, mas ao bem. É a sua alma que estou comprando para você, e a afasto de pensamentos sombrios e do espírito de perdição e a dou a Deus. A partir deste momento, isso é lindíssimo, porque a redenção de Jean Valjean é algo fantástico. Ele realmente se modifica e o bispo lhe dá os castiçais que ele não tinha levado. Você esqueceu dos castiçais. E os policiais largaram: não, mas então o senhor deu para ele essas coisas? Com certeza. Então ele é liberto e aí ele inicia toda uma caminhada, uma trajetória, em que ele cria um empreendimento, uma indústria, né, em que ele substitui a goma laca pela resina, né, e para os botões, o carvão, né, do azeviche, aqueles botões das roupas que era pintados com aquela resina, né. Então essa indústria vai muito bem, ele acaba se tornando prefeito, ele promove o crescimento e surge um segundo personagem importante, né, no livro, porque uma das suas funcionárias é demitida, e demitida ela acaba sendo demitida por causa da hipocrisia. E olha os miseráveis, porque a miserabilidade social, a pobreza das pessoas, mas a pobreza de espírito, ela é demitida porque não era casada. Ela tinha uma filha, ela recebia cartas, ela deixou com uma família para criar a filha, porque o seu esposo tinha lhe deixado e depois acabou morrendo. Não é? Ela era casada, mas ele morreu, como acontece com todo mundo. Então, o que acontece? Ela, então, deixa com uma família, Thénardier, sovina, corrupto, deixa com esta família e vai em busca de trabalho. E está trabalhando na empresa. E a chefe dela descobre que ela recebe as cartas, tá?
que não é mais casada e faz tudo para demiti-la. E ele, dono da empresa, sem saber, confiando na funcionária, disse, não, o que você fizer está bem feito. E ele se sente culpado depois, mais tarde, e assume a filha desta mulher. Eu já estou agora pulando, né? Um pulo bem grande, porque senão não dá o tempo para contar o livro inteiro. Né? Chamada Cosette, que é o segundo personagem importante. Então a Fantine, que era a mãe dela, acaba morrendo. Cosette pega este... ela é criada por... O Jean Valjean cria Cosette, mas ele é perseguido ao longo de toda a história por um inspetor de polícia chamado Javert. Javert o persegue, até que acaba se matando. Bem, de forma um pouco mais resumida, surge naturalmente em meio à história a paixão avassaladora de um revolucionário chamado Március, né? Marius, apaixonado por Cosette. E Jean Valjean, ao longo dessa história, depois de inúmeros episódios, acaba se envolvendo, salva Marius, né? Salva naturalmente o casamento e o futuro casamento da sua enteada, Cosette, e acaba encontrando, por fim, a felicidade. É uma obra magistral de Victor Hugo, e imperdível, pena que ela está muito difícil da gente encontrar. E, portanto, eu já sugiro rapidamente esta obra que eu encontrei, Os Miseráveis, de Victor Hugo, e ela é em quadrinhos. Além do que, está disponível também o filme Os Miseráveis, né? Está disponível na TV a cabo. Então, sugiro que olhem, não percam. Literatura clássica. Professor, doutor, nós estamos já no final do nosso primeiro bloco. Passou rapidamente, mas em seguida nós retornamos analisando essa obra maravilhosa para os nossos irmãos. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Estamos retornando com o nosso programa Comunicando Espiritualidade. Hoje, analisando uma obra extraordinária, Os Miseráveis. Doutor, a sua participação. Bom, a parte mais difícil o professor Limar fez, né, que foi fazer uma sinopse do livro, que é uma história muito cheia de riqueza de detalhes, e a forma como ela foi constituída demonstra, né, a inteligência de Victor Hugo, porque, na verdade, ele não é um livro só, ele foi feito, são diversos volumes com a visão sobre o prisma de cada personagem, então ela se encaixa de uma maneira magistral, era um homem à frente do seu tempo, né. E eu gostaria de ressaltar que essa história que foi, o resumo que foi contado pelo professor Olimar aqui, ele nos traz, ressaltado por Victor Hugo, era um meio onde havia muita mesquinharia, né? Os miseráveis, a miserabilidade do espírito humano, trazido por Victor Hugo, de uma sociedade que tinha interesses materiais aquém dos interesses espirituais. No entanto, ele mostra nos livros que a transformação da pessoa pode mudar tudo. Que a bondade, que o amor ao próximo, mesmo neste meio, sobrevive a tudo. Isso é que Victor Hugo traz. Ele traz ele traz grandes gestos de desprendimento das pessoas, o perdão, a figura do perdão, e que tudo isso, em um futuro, dentro da própria história, denota um valor gigantesco. É interessante lembrar também que ele escreveu esse livro em 1862, como o professor Limar havia ressaltado. No entanto, em 1853, Victor Hugo estava na ilha de Jersey, que é uma ilha inglesa, no Canal da Mancha. Segundo dizem, um lugar belíssimo, né? Ele estava exilado por Napoleão, foi exilado, né, da França. E lá ele teve contato
com as mesas girantes, da casa da Madame Émile de Girardin. Ele teve contato com as mesas girantes antes mesmo de Kardec escrever o Livro dos Espíritos, que veio 5 anos depois só. E esse contato com essa, então, nova inteligência, tipo novo de inteligência, teria modificado por completo a sua vida. E ele, há relatos do seu próprio diário, em que ele fazia as suas anotações semanais, de alguns fenômenos dentro da própria casa dele, e de uma crença. Nesse livro, Os Miseráveis, também ele denota uma crença em um Deus de uma forma racional. Né? Ele sempre trouxe em todas as outras peças teatrais dele, em livros, uma crença em um Deus que não aquele Deus que está enquadrado em uma religião, né? Dentro de uma religião. Ele traz um Deus dentro de uma fé racional. Então ele trouxe para dentro do livro dele, desse livro Os Miseráveis, o quão nobre é e o quão válido e que pode ser feito em qualquer meio essa propagação do amor, né? Que os gestos de amor, os gestos de bondade, mesmo no meio que for, né? Eles sobrevivem e eles são extremamente válidos, professor Olimar. Com certeza. Eu preciso lembrar, gente, que Victor Hugo escreve o discurso sobre a miséria. O que basicamente a gente tentou fazer aqui agora foi assim, pegar alguns temas que são mais relevantes, mais imediatos na obra dele, e traçar um paralelo agora com a doutrina dos espíritos. A primeira afirmação dele, que me parece assim, muito frequente, é que tudo passa. Eu lembro-me que quem dizia isso é Mãe Maria de Nazaré. Meu filho, tudo passa. É Mãe Maria de Nazaré. A redenção do personagem Jean Valjean, narrada no livro, nos mostra a utilidade da religião. O papel fantástico do bispo de Digne, né, é o tema, para mim, dos mais bonitos. Também ele, Victor Hugo, nos diz o seguinte: tenham coragem para as grandes tristezas da vida. Ora, isso não é outra coisa senão a afirmação de Jesus: a fé remove montanhas. E diz ele também: paciência para as pequenas tristezas da vida. Só o amor constrói. Em outro momento, ele discute a existência de Deus, onde ele vai afirmar, na sua obra, Deus existe. Ora, isso está lá no Livro dos Espíritos, logo no início da obra, quando a gente discute Deus, primeiro capítulo, Deus e o infinito. E depois, provas da existência de Deus. E onde é que está a prova da existência de Deus? Num axioma. Axioma é um princípio científico, digamos assim, evidente, né? Que diz assim: não há efeito sem causa. Deus existe. Por quê? A causa do universo é Deus. O universo é efeito. Depois ele fala sobre uma educação libertadora do ignorante. Né? Ensine tanto quanto possível o ignorante. Ensine. Ninguém nasceu sabendo. Faça a sua parte. Ensine. A educação gratuita que ele politicamente defende. Em outro momento da sua obra, se torna relevante a defesa dele contra a pena de morte, em que ele diz: o assassinato cometido por um indivíduo, o sangue derramado pelo crime cometido por um indivíduo, é o mesmo sangue, portanto a culpa é a mesma do sangue derramado por um Estado. Ele é totalmente contrário, porque diz assim: o que a sociedade quer com a pena de morte? Ensinar que não se deve matar. E olha a contradição, ela ensina matando.
Por isso era ele totalmente contrário à pena de morte. Também falava do papel das revoluções, né? Crises progressivas, Pierre Furtet. Todo momento de crise é um momento de mudança na vida. Ora, nós temos aí, meus queridos irmãos, a importância da questão 790, 789, 780, 781, 82, essas questões que falam da marcha do progresso no Livro dos Espíritos. Né? A importância do progresso. Por quê? Porque essa doutrina é progressista. Nós vamos progredindo, nós vamos evoluindo, nós vamos avançando, e Vitor Hugo trazia isso, o papel das revoluções, essas transformações. E por fim, aquilo que o nosso querido irmão Marcos falava, o amor é essencial aos seres humanos, defende ele. Amor a Deus e amor ao próximo. Não são outras as palavras de Jesus quando faz aquela síntese em resposta aos fariseus. Porque fariseus souberam que ele tapara a boca dos saduceus. Então ele, em resposta, diz que o mandamento maior da lei é amar a Deus de todo o coração, entendimento e espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E não é outra coisa que defende Vitor Hugo, dizendo que o amor é essencial aos seres humanos. Porque as pessoas veem o romance de Marius e Cosette. Um romance que começou num simples olhar, segundo a narrativa do livro. Um simples olhar. E aí pergunta, mas isso é suficiente para iniciar um romance? Ele diz, é assim que começa o romance. É pelo olhar. É naquele momento mágico. Sim, mas você fala do amor exclusivamente entre o casal e é outra amplitude do amor. O amor materno, o amor paterno, o amor filial. Em todas as expressões o amor é fundamental. Então vejam, meus irmãos, minhas irmãs, que Vitor Hugo é muito amplo, é muito rico, é muito importante literariamente, é muito importante filosoficamente, é muito importante socialmente, porque ambienta o seu trabalho numa sociedade em crise, numa sociedade extremamente comprometida, diante do trabalho escravo. Criança com 8 ou 9 anos de idade ia para as fábricas, trabalhava 18 horas, 16 horas por dia, mulheres também, e ganhavam miséria. Nós, infelizmente, estamos já no final do nosso tempo e passou rápido, tendo em vista a profundidade e a excelência da mensagem nos Miseráveis. Para a sua despedida. Eu gostaria de me despedir com uma frase do livro. Por favor. Do livro Os Miseráveis. Por favor. Meus amigos, nunca digam que há plantas más ou homens maus. O que há são maus cultivadores. Eu gostaria de referenciar alguns romances dele aqui, rapidamente. Han de Island, 1823, O Corcunda de Notre Dame, 1831, Os Miseráveis, 62, Os Trabalhadores do Mar, 66, O Homem que Ri, 69, 93, 74. Várias peças teatrais, poesias, enfim. Este é Vitor Hugo. Bom dia a todos. Estamos encerrando o nosso programa hoje, mas no próximo domingo estaremos retornando com outro tema absolutamente extraordinário. Não vou antecipar agora, professor, doutor, não vou antecipar, mas será extraordinário. Um bom dia e até lá. De muito longe vem uma canção, suavemente como uma oração, e um anjo azul entre
veio abrir para nós os portões do céu. E ao céu chegamos como quem morreu, trazendo amor, o resto se perdeu. Somos pássaros livres da prisão, soltos no infinito, sobre a imensidão. De muito longe vem essa canção, fazer um só nosso coração. Vem comigo, vem, dá-me a tua mão, vem andar no céu com os pés no chão. A nuvem branca são os sonhos meus, o sol que aquece são os beijos teus, e as estrelas são a felicidade, é o nosso amor.